A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que privilégio e que alegria estar de volta à sua casa, para partilhar mais uma vez com você a palavra de Deus. Louva a Deus pelo apoio, incentivo, orações e ajuda que você tem dado ao programa Verdade e Vida, para que ele se espalhe a todas as famílias na nossa vasta nação. No programa de hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente desafiante. É tempo de recomeçar. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra singular e especial para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Jader Borges, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Satélite, ali em São José dos Campos. Seja muito bem-vindo, reverendo, aqui ao Verdade e Vida mais uma vez. Muito obrigado, presbítero. Prazer estar na companhia do irmão e dos irmãos também. Reverendo, alguns dias atrás nós fomos surpreendidos, né, com a morte de um amigo querido. O senhor já militou lá em Recife, o reverendo Robson Cavalcante e sua esposa Miriam, que nós tivemos a alegria e o privilégio de conhecer ainda muito jovens, lá militando na ABU. E nós louvamos a Deus pelo ministério dele, pela vida deles. O fato que eu quero trazer aqui é um fato que muitas pessoas vieram me perguntar, né? Primeiro, as pessoas perguntam por que acontece isso com um servo de Deus, um bispo como ele era da igreja anglicana e sua esposa. E por outro lado, também me perguntaram acerca dos filhos adotivos, já que essa fatalidade se deu através do seu filho adotivo. Como o senhor, enquanto um estudioso dessa questão dos jovens, adolescentes e crianças, o que é que o senhor teria a dizer aos amigos telespectadores que nos ouvem nesse instante? Interessante, também me fizeram a mesma pergunta sobre a questão do filho adotivo, e vem aquele mito de que o filho adotivo ele vai ser um causador de problemas. Esse foi um grande problema, não é? Eu diria para o irmão que não é o fato de ser filho adotivo ou de ser filho gerado, é o fato de ser pecador. E quanto mais o homem envereda pelo pecado, ele vai se envolver com corrupções, ele poderá causar grandes males. Um servo de Deus não estará isento de ser vítima de grandes males. Nem o senhor, nem eu, nem qualquer pessoa que ande sério com Deus, se for assaltado, um assaltante der um tiro, a bala vai nos atingir. Nós estamos circunstancialmente também sujeitos a toda sorte de dificuldades, etc. e tal. Conflitos familiares também. Agora, eu vejo, presbítero Daniel, problemas na questão do filho adotivo quando ambos os lados erram, quando os adotantes erram, quando os adotados também erram. Como, por exemplo, há uma tendência de muita gente que adota uma criança a agir com comiseração para com aquele menino, para com aquela menina. Ah, sofreu tanto, uma gestação difícil, foi abandonado pelos pais. Então, os que adotam este menino, essa menina, tendem possivelmente a uma comiseração, a uma peninha do menino. Ah, não posso contrariá-lo, já sofreu tanto, iniciou na vida tão difícil. Então, com esse tipo de comiseração, vai ficando mais frouxa a educação, as cobranças, o acompanhamento. Então, vai haver mais complacência, até o fato de irmãos notarem assim, mas para eles, nossos pais conosco, os gerados do ventre, têm um tratamento, com o meu irmão adotivo tem outro tratamento. E o menino que é adotado, ele pode usar de uma extorquia emocional, por exemplo. Ah, eu percebi que comigo os meus pais tratam diferente, então um pecador que é, ele também pode agir extorquindo emocionalmente os seus pais adotados, os seus pais que o adotaram. Não muitas vezes a gente observa que existem problemas, né? O senhor colocou um aspecto extremamente interessante, né? Da frouxidão que às vezes os pais adotam em relação aos filhos. E, volta e meia, a gente vê também, por exemplo, não existe disciplina, né? Então, talvez esse fato, a ausência de disciplina, também possa gerar. O que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre esse aspecto? Filho, tanto adotivo quanto filho gerado, se não for bem acompanhado, bem orientado, bem instruído, Provérbios 22:6, que tantos conhecem, mas poucos praticam de fato,
eles causarão muitos males. Hoje, pela dinâmica da vida, os pais têm se ausentado bastante de casa. A figura paterna também tem se ausentado da participação na criação. Tem se terceirizado muito a criação de filhos para a igreja, para escolas, e nessa falta de acompanhamento, a criança tantas vezes vai ficando entregue a si mesma, como diz Provérbios, e vai ser um motivo de vergonha. Pode ser o adotado, pode ser o gerado. Tem sido muito triste. Lembremos-nos que, não muito tempo antes da morte do bispo, teve um filho de ventre que matou a própria mãe em São Paulo. Então, essas maldades, essas coisas terríveis vêm de um coração perverso, de um coração mau. E se nós não instruímos as crianças, se nós não pregamos o evangelho da graça de Deus para os nossos filhos, venham eles de que procedência vierem, nós poderemos sim enfrentar seríssimas complicações. Encerrando a nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor daria para um pai que tem um filho adotado? E a outra pergunta que fizeram, eu retorno ela à origem. Por que é que aconteceu isso com o bispo Robson e com Miriam? Aos pais que adotaram a criança, eu parabenizo a coragem, o amor, a ternura. Lembremos-nos que todos nós somos adotados por Deus, fomos adotados na família de Deus. Tenho muitos amigos que adotaram crianças e são muito felizes, a família é feliz, porque o filho do coração não vai ter diferença do filho do ventre. O fato de ter acontecido essa tragédia, essa desgraça, me chamou a atenção que o rapaz, se foi ele o causador dessa desgraça, ele tinha 29 anos. E há 15 anos ele residia nos Estados Unidos. Presbítero, uma pessoa com 15 anos não deve estar ausente dos pais. Pode ser que morava com parentes. Parentes não substituem os pais. Pode ser que morava com amigos queridos. Amigos queridos não substituem os pais. Os pais devem acompanhar sempre e de perto os seus filhos. Reverendo Jader, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do Reverendo Hernandes com o tema Tempo de Recomeçar. Faltaste
Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos tratar do assunto proposto para hoje. É tempo de recomeçar. E eu quero partilhar com você o texto de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: Disse, porém, Ruth a Noemi: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A história de Noemi, Elimeleque, Malom, Quilion e Ruth é uma história cheia de dramas, de vales escuros, de desertos causticantes, de lágrimas amargas, de perdas dolorosas, de reconquista e de recomeço da vida. A saga desta família começa em Belém, a casa do pão. No tempo agitado e instável dos juízes, quando houve fome em Belém. Belém significa a casa do pão. E houve um dia e que não tinha pão na casa do pão. Esta família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, era uma família rica, abastada. Mas a fome chegou, a crise se instalou. E esta família se viu obrigada a sair de Belém em busca da sobrevivência. Mudaram-se para Moabe, buscando em Moabe a vida, a sobrevivência, a segurança. Mas em Moabe, Elimeleque morreu. Em vez de segurança, encontrou a doença e a morte. Noemi fica viúva. Seus filhos, a essas alturas, já haviam se casado com mulheres moabitas. Mas a tragédia não ficou parada aí. Tempos depois, Malom e Quilion também morrem em terra estrangeira, deixando Noemi, velha, viúva, pobre, estrangeira, numa terra desconhecida. Nesse momento, parece que todas as portas da providência estavam fechadas. Nesse momento, parece que os céus tornaram-se escuros e as nuvens pardacentas sobre a cabeça de Noemi. O desespero, a amargura, as perdas. Não é fácil lidar com perdas. Não é fácil lidar com perdas financeiras. Ter que abaixar o nível e o padrão de vida. Não é fácil lidar com perdas emocionais. De você ver alguém que você ama, que você preza, que é o seu porto seguro, se esvair das suas mãos. E de repente, a doença chega, a morte chega, o luto se estabelece. Não é fácil você lidar com a perda
da cidadania. Você está em terra estranha, longe da família, longe dos amigos, longe dos parentes. E é exatamente nessa circunstância que a crise mostra sua carranca. E você se sente ameaçado, inseguro, impotente, precisando lidar com essas perdas. Muitas pessoas não superam essa dor. Muitas pessoas se enterram com os seus mortos e jamais conseguem se libertar do luto. Muitas pessoas não conseguem administrar esta dor avassaladora e começam a morar na saudade, a morar no passado, a viver de reminiscências amargas, porque nunca aprenderam a lidar com as perdas. O livro de Ruth tem uma mensagem para nós. Houve um dia em que Noemi ouviu que Deus visitara a sua terra, que havia novamente fartura de pão na casa do pão, que Deus mudará a sorte de Belém. E esta mulher toma uma decisão na vida, a decisão de voltar, a decisão de recomeçar, a decisão de sacudir o jugo da crise e tomar uma postura de recomeço. Talvez você que está me assistindo é prisioneiro do seu passado. Talvez você que está me assistindo traz marcas profundas na alma, feridas abertas, sangrando ainda, que não deixam você colocar o pé na estrada do recomeço. Mas eu quero desafiar você a colocar um ponto final nesses dramas e a tomar a decisão de voltar, de recomeçar, de aguardar de Deus a possibilidade de um novo início na sua jornada. Nesta caminhada, diz a Bíblia, que Noemi, que perdera involuntariamente seu marido e seus filhos, agora toma a decisão de perder voluntariamente suas noras. Suas noras acompanham-na, mas ela para no meio do caminho e diz: minhas filhas, voltai aos vossos deuses e ao vosso povo. Eu não tenho mais nada a oferecer a vocês. Sou pobre, velha, viúva, estrangeira. Diz a Bíblia que órfã retorna ao seu povo e aos seus deuses. Mas sua nora Ruth disse para ela: não me instes para que te deixe. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth estava disposta a recomeçar com a sua sogra, indo para um lugar que ela não conhecia, para um povo que ela não conhecia, para um Deus que ela ainda apenas ouvira falar, mas talvez não fosse ainda o Deus da sua experiência. E esta moça, e esta viúva jovem, Ruth, dedica a sua sogra, embora velha, viúva, pobre, estrangeira, abandonada, um amor incondicional. Um amor que é proclamado nas cerimônias mais requintadas de casamento. Mas a mais bela declaração de amor que nós encontramos na Bíblia não é de um homem para uma mulher, não é de uma mulher para um homem, é de uma nora para uma sogra, velha, pobre, viúva, estrangeira e abandonada. E exatamente por causa da coragem de Ruth de recomeçar com a sua sogra, não por causa das possibilidades e vantagens que via, mas por causa de um amor incondicional, é que esta família, essas duas mulheres viúvas, vão descobrir uma das histórias mais sublimes no calendário de Deus, na história da redenção. É bem verdade que Noemi, ao chegar em Belém, carrega na alma ainda o drama da amargura.
o drama das dores não resolvidas na alma. E ela toma a decisão de mudar de nome em Belém. Noemi significa felicidade. Ela coloca o nome de Mara, significando amargura. E ela está com isso levantando um monumento permanente à sua dor. Ela está dizendo o seguinte, que Deus foi o responsável pelas tragédias que desabaram sobre a sua vida. Porque saíra feliz de Belém e cheia de bens e retornava só, pobre, com a alma coberta de luto. Mas na verdade, Noemi estava recomeçando com mágoas quando ela não estava entendendo um fato. Deus ainda não tinha escrito o último capítulo da sua vida. Talvez você está com medo de recomeçar. Porque está com medo de novas perdas. Está com medo de que a carranca da crise assuste você pelas estradas do seu futuro. Talvez você está com medo de recomeçar porque pensa que esta dor é incurável, porque esta ferida não vai se fechar. Mas eu vou lhe dizer algo, o último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Deus pode reverter esta crise. Deus pode abrir um cenário novo diante do seu futuro. Deus pode trazer a você muito mais do que você espera e imagina, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pensar ou pedir, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso, aquelas duas viúvas, ao chegarem em Belém, prontas a recomeçar, vão descobrir algo maravilhoso. Ruth vai conhecer em Belém Boaz, o remidor, um homem rico, que vai se casar com ela, para suscitar uma descendência de seu marido, porque era parente. E então, deste casamento, vai nascer uma criança, chamada Obed. E Obed vai ser o pai de Jessé. E Jessé vai ser o pai de Davi, o grande rei de Israel. Ruth, aquela mulher moabita e estrangeira, vai se transformar numa mulher da linhagem do Messias. E desta família, então, nasce o Salvador do mundo, o pão da vida, que nasce em Belém, a casa do pão. Deus estava reservando para estas duas viúvas uma das histórias mais lindas, mais belas, mais encantadoras da história da humanidade. Mostrando que quando nós colocamos o pé na estrada da esperança, colocando nas mãos de Deus o nosso futuro, Ele é poderoso para trazer a nós vitórias esplêndidas, experiências magníficas e restauração completa do nosso futuro. Diz a Bíblia que Ruth era melhor do que 10 filhos para Noemi. E Noemi encontrou no final da vida não amargura, mas alegria e felicidade. Não uma solidão, mas a companhia de uma família que a amou. Não sepultou na cova de seu marido e de seus 2 filhos o futuro da geração, o final da sua descendência. Porque foi por meio desta família, que se julgava um toco queimado na terra, é que brotou aquele que é a fonte da vida, Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso eu encorajo a você também a colocar o pé na estrada e a recomeçar. Talvez você pense que não tem mais jeito, que é tarde demais, que não tem mais esperança, que não tem mais possibilidade de sonhar, de aguardar um futuro. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Põe o pé na estrada. Recomece a sua vida. Recomece os seus sonhos. Recomece a sua história. Coloque tudo nas mãos de Deus. Porque Deus vai conduzir você em triunfo. Porque o último capítulo da sua vida não está escrito ainda. Aqueles que apostam no seu fracasso vão ter que entender
que Deus vai reverter essa história. Ele é poderoso para reverter essa história. É tempo de recomeçar. É tempo de colocar sua vida, sua família, sua história nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que está assentado na sala de comando do universo, que tem as rédeas da história nas suas mãos, as rédeas da sua vida em suas poderosas mãos. E é Ele mesmo quem vai conduzir você em triunfo. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Onde você está? Ore comigo neste momento. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus da esperança, tu és a nossa esperança, tu és o Deus do recomeço. E eu te peço agora, ó Deus, que tu visites o coração daqueles que nos assistem neste momento, para que eles possam também terem coragem de recomeçar, experimentando da tua parte milagres da tua providência, do teu cuidado, do teu pastoreio, da tua restauração. Faze isto, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17, o reverendo Hernandes mostrou a necessidade de recomeçar diante das perdas e mágoas da vida. Destacou algumas lições. A primeira, que precisamos aprender a lidar com as perdas. Noemi perdeu sua terra, seu marido e seus filhos. Segundo, que precisamos aprender a recomeçar, apesar das perdas. Ruth e Noemi voltam para Belém, a despeito das perdas. Terceiro, que precisamos aprender a amar incondicionalmente, apesar das perdas. Ruth devota amor à sua sogra velha, pobre, estrangeira e desamparada. E, finalmente, precisamos aprender a verdade de que o último capítulo da nossa vida ainda não foi escrito. Essas duas mulheres tornaram-se protagonistas de uma das mais lindas histórias do povo de Deus. Ruth tornou-se ancestral do Messias e avó do grande rei Davi. Tempo de recomeçar. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para a sua edificação ou para presentear um familiar ou um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Ou mesmo ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105, no horário comercial. Também pelo nosso site, você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Ainda, você pode, pelo nosso site, tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou se dirija a um banco do Brasil e faça um depósito para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, ou para um banco Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã pela manhã às 9 horas e participar com toda a sua família da escola dominical e do culto matutino. E à noite do culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. O programa Verdade e Vida também é apresentado diariamente pela nossa IPB TV, todos os dias às 8, 13 e 21 horas. Acesse o nosso site www.ipb.org.br/TV e assista o programa Verdade e Vida, diariamente pela IPB TV. Os Lamentos da Alma. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.